Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Êxito Cast, no quadro Quem Está Faltando. E eu sou a Nayara Mota. E eu sou o Pedro Marques. E hoje a gente está com um convidado para lá de especial para a gente falar sobre a conscientização do autismo, que dia 4 de abril é o Dia Mundial, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Paiva, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, honrado com o convite. Vamos ver se a gente troca uma ideia bem legal aqui para espalhar ainda mais informação a respeito de autismo, né? Exatamente, que é algo tão importante, mas a gente vai falar durante este bate-papo aqui por que é tão importante falar sobre isso, né? Isso aí. Isso. Mas pra gente começar, a gente sempre começa com aquela pergunta filosófica. Quem é Francisco Paiva? Olha, eu sou jornalista, pós-graduado em jornalismo e segmentação editorial. Eu sou cofundador e editor-chefe da revista Autismo. E eu estou liderando a criação da Autismo Me, que é a primeira rede social do mundo dedicada ao autismo. Só que mais do que tudo isso que eu falei, eu sou pai do Giovanni e da Samantha. O Giovanni é um menino autista de 14 anos. A Samantha é uma menina de 12 anos. A Samantha não tem autismo, ela tem chulé severo. E o Giovanni não é o autismo e a Samantha não é o chulé. Por isso que eu gosto de dar essas características aqui. Eu sempre faço essa piada, essa brincadeira, porque o Giovanni é um menino muito dócil e faz contas de cabeça muito rápido, muito amoroso também, muito dedicado no que faz, segue muito as regras. A Samantha é uma desenhista assim, excelente, tem um feeling aí artístico também, que a gente já percebe desde já, e também é muito cuidadosa no que ela faz tudo muito bem feito. Então, assim, eu gosto de dar várias características pra gente não confundir, não achar que a pessoa é o autismo, né? O autismo só é uma característica de cada um. Perfeito. O que achou dessa introdução, Pedro Marques? Perfeita. Fiquei com vontade de querer saber mais sobre essa rede social, sobre o autismo, que acho que vai ter muito assunto aí nesse podcast de hoje. Como que foi? Como que chegou? Por que você criou, ou participou, ou integrou todas essas frentes? Olha, depois da suspeita de autismo do meu filho, que não foi um diagnóstico logo de cara, o diagnóstico é sempre muito complexo. Com 1 ano e 11 meses ele estava, e olha, isso marcou tanto que eu sei a data, 26 de março de 2009, então acabou de fazer 13 anos aí mês passado, e eu fui buscar informação a respeito de autismo, para ajudar meu filho. Como eu sou jornalista, para mim não foi tão difícil eu obter informação de fontes seguras, informação de qualidade, mas eu vi que isso não estava fácil, né? E aí, depois que eu direcionei o tratamento do meu filho e coloquei a vida no eixo ali, depois dessa mexida, né, de iniciar essa jornada dentro do autismo, eu me perguntei o que eu posso fazer para os outros, para a sociedade. Eu escrevi um livro a respeito de autismo, se chama Autismo, Não Espere, Haja Logo, publicado pela editora M-Books. E ainda assim eu pensei, eu acho que eu posso fazer mais, porque apesar de eu fazer um livro com uma linguagem bem acessível, de leigo para leigo, falando dos sinais de autismo, trazendo um pouco de otimismo, trazendo um norte para quem está naquela dúvida ainda se consegue um diagnóstico, se é autismo, se não é, o que faz. As pessoas mais carentes não podem comprar um livro. O Brasil é um país muito, muito desigual, e comprar um livro não é algo para qualquer um, infelizmente. Sim. Deveria ser. E aí, junto com outro pai de autista, o Martim Fanucchi, a gente decidiu lá em 2010 criar uma revista gratuita a respeito de autismo. E aí a gente foi até pesquisar, falei, deve ser a primeira revista de São Paulo, né? Na verdade, é a única revista periódica, né, jornalística a respeito de autismo da América Latina. Uau. E a única no mundo em língua portuguesa. Então eu comecei nessa jornada a abrir algumas frentes
né? A revista Autismo sempre foi digital e impressa, e a impressa exatamente para chegar nessas pessoas que não têm condição, que não têm internet, como eu, como você que está nos assistindo, está nos ouvindo, porque o Brasil ainda tem metade da sua população, mais ou menos, sem acesso à internet ou só com acesso ao WhatsApp, por exemplo. E aí, ao longo dos anos nessa jornada, eu vi que eu também podia fazer mais, que a gente não usa a tecnologia, os dados a favor dessa comunidade. E aí, junto com o Atismo Biotech, que é uma startup de biotecnologia, eu me juntei a eles para fazer essa rede social que tem o objetivo de organizar e estruturar os dados de saúde das pessoas com autismo. E aí, como da meia-noite às 6 eu não faço nada, a gente resolveu criar um programa de empreendedorismo social com foco em autismo, que é o ESA, que hoje é capitaneado pelo nosso head de mentoria, que é o Luiz Trivelato, com a coordenação junto com o Marcelo Vitoriano, que é da Especialistern Brasil, e para também estimular esse mercado de empreender para autistas, não empreendedorismo social com foco nesse ecossistema, e para que autistas possam empreender com esse olhar mais inclusivo. Então a gente tem aí mentorias, enfim, o programa está começando neste mês agora de abril, efetivamente a ter mentorias mesmo e iniciar o projeto na prática. Então é isso, e sabe-se lá o que eu vou fazer amanhã. Quantas coisas mais você vai fazer amanhã, né, Paiva? Exato. Você falou dessa dificuldade do Brasil, né? Por que você acha que a gente não tem tanta informação de qualidade por aí? Olha, primeiro que o autismo é algo muito complexo mesmo, né? A gente tem que considerar isso. Então não é simples falar de autismo. Então nós estamos falando do quê? De uma condição de saúde do neurodesenvolvimento que afeta dois pilares muito importantes no desenvolvimento humano, que é a comunicação social e o comportamento, que é 99% genético, 81% hereditário. Então olha só, nessa oração que eu defini o autismo aqui, muito rasamente, olha quanta coisa complexa a gente falou, né? Então é complexo. Então esse é um ponto, né? O segundo ponto, que a gente vive numa era da informação que a gente não está sabendo lidar com a informação. E hoje fake news atrapalha muito, e vocês imaginem na área de saúde. Nossa, o quão grave é isso. Então a gente luta para informar com qualidade, porque infelizmente a gente tem falta de informação e, pior que isso, desinformação. Então essa é a preocupação, por isso foi criada essa data do 2 de abril pela ONU, foi criada lá em 2007, no fim do ano de 2007, então o primeiro 2 de abril foi em 2008, em 2009 que eu comecei essa jornada, né? Então eu estou ali quase do comecinho dessa história. Para quê? Para colocar o autismo em pauta, para fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, que é fantástico, né? Colocar o autismo como um centro do assunto do podcast de hoje, para a gente poder levar informação, para ter mais diagnósticos, porque eu, na minha percepção de leigo, eu acredito que mais da metade dos autistas do Brasil ainda não tem seu diagnóstico. Nossa. Então não estão sendo tratados. Isso é muita coisa. É muita coisa. E em segundo lugar, porque eu acho que a única forma da gente acabar, ou no mínimo minimizar o preconceito, é com informação. Então eu acho que é muito importante isso, e vocês estão colaborando, fazendo o papel de vocês. Eu sou muito grato por isso. Voltando um pouquinho, assim, quando você descobriu, né, que seu filho tinha autismo, como foi a reação? Foi um choque, não foi? Como foi essa situação de pensamento futuro? Como que eu vou lidar com isso? Olha, foi um choque que, assim, eu estava num papo com um primo meu e falei que o Giovanni talvez tivesse mais do que uma dificuldade de fala, porque ele não falava com 1 ano e 11 meses, mas uma dificuldade de comunicação, algo mais abrangente. E aí quando ele me falou, você já leu alguma coisa sobre autismo? É algo que eu estou tentando te falar aqui faz alguns dias. Eu fiquei parado uns 2 segundos, mas na minha mente, eu fiquei umas 2 horas, dei aquela congelada e passou um filme girando na minha cabeça. E a única informação que eu tinha a respeito de autismo naquele momento era a imagem de um comercial da AMA, Associação Amigos do Autista daqui de São Paulo, de uma criança balançando o corpo da frente e para trás.
Era a única informação que eu tinha, mais nada. Então, naquele dia eu fui mergulhar no assunto autismo. Então, assim, não foi nada fácil. É algo que gera um choque, porque gera uma incerteza muito grande, né? Aliás, eu costumo dizer que o primeiro aprendizado meu, que o Giovanni me deu, Giovanni, meu filho, me trouxe, foi não agendar felicidade. Eu tenho que ser feliz hoje com o que eu tenho hoje. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Então eu não posso ser feliz quando o Giovanni falar, quando o Giovanni amarrar o sapato, quando o Giovanni fazer uma faculdade, casar, enfim, essas expectativas no longo prazo. Você não criar expectativas. Exatamente. Fazer planos, sonhar, planejar-se, mas não viver no amanhã nas expectativas e agendar para ser feliz no futuro. Então esse foi o primeiro aprendizado. Tem gente que agenda para ser feliz, pior ainda, com coisas materiais, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver aquela moto, aquele carro, aquele apartamento, aquela casa. Eu não sei se eu estou vivo e eu vou perder a chance de ser feliz. Hoje eu tenho um monte de motivos para ser feliz. Então esse foi meu primeiro aprendizado ali, que foi acho que a minha primeira reflexão desse início de jornada caminhando aí dentro do espectro do autismo. Eu acredito que ainda hoje há muitos pais com essa mesma reação, né? De, ai meu Deus, e agora o que eu faço? A gente tem aí uma referência do Marcos Mion com o filho dele, né? Que agora ele está na TV, ele fala abertamente sobre isso, ele está em um dos maiores canais abertos da TV e sempre falando sobre o filho dele. Então isso talvez traga também, de uma certa forma, uma informação, mesmo que indiretamente, né, para essas famílias, mas faz com que elas vão buscar, né, mais informações, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Marcos Mion tem um papel muito importante hoje, que ele é a pessoa com mais visibilidade, que é um ativista da causa mesmo, que fala da causa de peito aberto, sem nenhuma restrição, né? Expõe o filho até, expõe a família em favor do outro. Inclusive, acho que tem até uma lei que saiu, né, com o nome do filho dele. A lei Romeu Mion, exatamente. Então, assim, hoje você está certa, Nayara. Tem muita gente que ainda fica naquele sem saber o que fazer, né? Sim. A ideia do meu livro foi essa, foi dar esse direcionamento inicial para essas famílias, né? Acalme-se, o autismo não é um bicho de 7 cabeças, vamos lá, vamos pegar as principais informações e vamos levar a vida em frente. Vamos, né, entender a nossa realidade, né? Exatamente, como que exatamente. Vai funcionar. Só que cada um tem um tempo para aceitar, para viver uma negação, para viver um luto, que é muito comum. Alguns duram minutos, alguns duram anos, meses, né? Então, assim, eu entendo que a gente tem que respeitar o tempo de cada um, mas as intervenções têm que iniciar logo, né? É muito importante iniciar logo as intervenções se a gente estiver falando ainda mais de um diagnóstico precoce de autismo, né? Autismo em crianças. Hoje é muito comum a gente ouvir falar também do diagnóstico tardio, de adultos sendo diagnosticado com autismo. Eu conheço bastante gente, né, desse ecossistema, e eu tenho tido a notícia uma vez por semana de um pai ou uma mãe diagnosticado. Agora, gente que está nesse ativismo do autismo há muitos anos e que agora está recebendo o seu diagnóstico. Confesso que alguns eu já desconfiava, né? Eu já falava assim, olha, aquele pai, aquela mãe é autista, mas não ainda percebeu e tem seu tempo para isso, né? E aí muitos que têm esse diagnóstico tardio relatam um sentimento de alívio, né? E de estar se encaixando e tendo uma explicação para muita coisa, né? Muitas vezes foi taxado de preguiçoso, de desorganizado, de desatento, de burro, né? As pessoas são muito cruéis normalmente, e acaba o autismo explicando muita coisa, né? Não era má vontade minha, não era burrice minha, não era desatenção, não era nada disso, né? Que é algo intencional. E aí isso explica muita coisa e eu acho que conforta o coração de muita gente, né? Então eu tenho percebido muito esse movimento hoje no ecossistema do autismo. Acaba sendo até um autoconhecimento, né? Tipo, poxa, eu tive tal atitude, sei lá, estava trabalhando numa empresa, fui demitido por isso, mas não foi porque eu fui péssimo numa situação, mas por conta da minha condição, né? E tendo essa luz, né, de você enxergar essa informação a respeito de si mesmo, você pode procurar ajuda especializada.
com um direcionamento muito melhor, né? Não estou conseguindo ficar no mercado de trabalho. Poxa, eu vou procurar alguém que entenda de autista no mercado de trabalho. Vou falar com a especialista externa, vou procurar vagas que são para PCD, né? Então, assim, isso sem dúvida só traz benefício. Eu acho que a informação é essencial e informação a respeito de si mesmo, né? De autoconhecimento, já estava escrito ali no portal no início ali do portal de Delfos, né? Na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Sim. Não é à toa que isso é milenar, né? Não é à toa. A gente ter o autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante para quem tem alguma condição de saúde, mais ainda. Sim, e eu vou fazer uma consideração que eu tenho ainda uma amiga e que ela era taxada justamente assim, como irresponsável, desorganizada, preguiçosa, que ela aceitava fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não conseguia dar conta. E ela se sobrecarregava porque ela queria mostrar para as pessoas que ela não era aquilo, mas ela não conseguia. E ela só foi entender quando ela teve o diagnóstico de que ela tinha o espectro do autismo. E aquilo foi sensacional, que nem você falou, o autoconhecimento é fundamental, porque daí a pessoa não se cobra tanto, porque isso gera também frustração, porque além dela estar assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, também tem outras coisas, ansiedade, frustração, e acaba se olhando com desrespeito até, né? E se encaixar faz todo sentido depois, né? Para você ter até uma tolerância maior consigo mesmo. Sim, isso. Eu acho que precisa exigir uma tolerância ali da sociedade ao redor, né? Mas às vezes de si mesmo, né? Às vezes a gente é muito cruel conosco mesmo, porque a gente acaba exigindo coisas que eu não posso fazer, né? Mas porque eu estou me medindo pelo outro. Quando eu conheço de mim mesmo, eu tenho outro referencial e a vida fica mais leve, sem dúvida nenhuma. Fora que o autismo comumente, é muito comum, vem acompanhado de outras questões psiquiátricas. Então é muito importante a pessoa investigar mais, né? Às vezes você tem uma depressão ali, você tem um transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade, enfim, é muito comum realmente ter outras condições de saúde associadas ao autismo, principalmente quem tem um autismo com um nível de suporte menor, né? O chamado autismo mais leve. Isso é sensacional para quem está nos ouvindo, né? E você chegou a comentar, Paiva, do mercado de trabalho. Como você vê hoje? Você está à frente aí do programa ESA, né? Mas qual é a sua expectativa sobre o mercado de trabalho no Brasil em relação à inclusão dos autistas? Nós estamos muito melhores do que 10 anos atrás, mas estamos muito piores do que o mínimo desejado, né? Estamos engatinhando ainda. Quando as empresas perceberem o valor de você contratar uma pessoa com autismo que se encaixe com a demanda da empresa, as empresas vão descobrir uma mina de ouro. Porque se você conseguir dar emprego para um autista que tem habilidades e às vezes até um hiperfoco naquele assunto com que a empresa trabalha, você vai ter um funcionário assim, muito eficiente, muito produtivo, né? Lógico que é necessário, que é o trabalho que a Especialista Externo faz, né? Que é uma empresa dinamarquesa que tem um braço aqui no Brasil, que faz de treinar o autista e treinar a empresa, preparar a empresa para receber o autista e acompanhar, né? Fazer o acompanhamento dessa parceria. Eu conheço, quando eu fiz uma reportagem em 2019 a respeito do mercado de trabalho para as pessoas autistas, e eu conheci a história de um menino que fez um curso na Especialista Externo, foi contratado por uma empresa grande que queria um autista. Lei de cotas, é legal contratar um autista, é bonito, né? Faz bem pro marketing, para a imagem institucional da empresa, e para cumprir a lei, para não ser multado, né? Então assim, tem vários motivos aí, e eu não estou condenando nenhum desses motivos, né? Que bom que existem esses motivos, ainda mais nessa história que eu estou contando. Com alguns meses de trabalho, esse rapaz recebeu o título de funcionário do mês mais de uma vez, recebeu folga por causa da produtividade dele, folga extra, e a empresa voltou para falar: quero contratar mais 7 autistas.
Olha. Já não era mais por causa daqueles motivos todos iniciais. Sim. Era porque eles tiveram experiência com o autista, uma experiência bem sucedida, né? Orientada, com especialistas e tudo mais, e viu a produtividade explodir ali naquele funcionário. E aí contratou mais 7 por conta da produtividade, para achar mais 7 autistas com o perfil que eles precisavam. Então, assim, é esse tesouro que eu acho que as empresas ainda não descobriram. Mas, além da produtividade, a empresa teve que mudar também a sua cultura? Teve que dar treinamentos? Sim. Para que essa pessoa seja inclusa mesmo, né? Porque não basta só contratar. Se você não tiver um treinamento dos seus líderes, das pessoas com qual ela vai trabalhar, do qual ela vai se envolver, a grande chance disso dar errado é enorme, né? Exatamente. Você tem que ter uma adaptação na cultura da empresa para receber uma pessoa com autismo em muitas situações. E olha só que interessante, né? Um dos feedbacks que eu já ouvi é que para os outros funcionários o ambiente de trabalho também melhorou, porque, por exemplo, uma orientação de você dar regras mais claras, ordens mais claras, porque uma pessoa com autismo pode não entender duplo sentido, não entender figura de linguagem, não entender ironia. Então, você ser mais claro, porque você tem um autista ali, beneficiou outros funcionários que se sentiram mais confortáveis no ambiente de trabalho, porque as regras e as ordens, as demandas foram mais com um direcionamento muito mais assertivo, mais claro, por causa do autista, mas beneficiou aos outros também. Então, assim, tem muita coisa que são características do autista, mas que são potencializadas nele e que a gente tem. Vou dar um exemplo para você. Quantas vezes a gente está ansioso e a gente faz um movimento de balançar a perna, ou roer as unhas, né? Ou ficar enrolando o cabelo, coisa que eu não posso fazer, né? Tô careca de saber disso. Por que isso? Porque eu tô só para quem está nos ouvindo no Spotify, o Paiva, aqui nosso convidado, é careca. É careca, exatamente. 100%, né? Para a piada fazer sentido, né? E aí, você percebe que a gente faz isso muitas vezes porque está com alguma ansiedade, com algum estresse, até virou costume às vezes você nem está tanto assim, mas a gente faz isso para se autorregular. Não tem uma função, né? Não tem uma função. Quando eu estou roendo unha, eu não estou querendo comer a minha unha porque estou com fome e não tenho outro alimento, né? Eu estou fazendo um ato às vezes até inconsciente. Para o autista, isso se chama STEAM, movimentos repetitivos que não tem uma função aparente ali, mas que é para se autorregular. Então, isso é potencializado na pessoa com autismo. É muito semelhante, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, que a gente tem STEAMs, mas eu estou dizendo que é parente, é primo do STEAM, né? É ali um movimento que eu estou fazendo para me autorregular. E aí, eu conheço, por exemplo, um autista que trabalha numa empresa grande, que ele não se declara autista, ele não quer... Não assume essa, não não quer levanta assumir essa essa bandeira, posição, né? exatamente, ele acha que isso vai prejudicá-lo, e aí é uma decisão pessoal de cada um e todos devemos respeitar. Mas ele tem uma necessidade de tempos em tempos, pular. É o STEAM dele, ele tem que pular para ele poder se autorregular. O que ele faz? Ele levanta, vai ao banheiro, pula lá no banheiro sem ninguém ver, volta e está tudo certo, né? Então, assim, independente se você escolheu pular no meio do escritório e espera que todo mundo compreenda, né? Ou se você escolheu pular escondido, é uma necessidade que ele tem e ele consegue fazer isso de uma maneira que ele aprendeu a se controlar e ir até o banheiro e tudo mais, né? Todo mundo consegue se controlar? Não. É isso que eu ia falar, não é todo mundo que consegue. Todo mundo consegue se controlar, nem todo mundo chegou nesse ponto ou vai chegar, né? Então, você preparar o ambiente para você ver que aquela pessoa pulando ali é uma necessidade que ela tem, né? Algo que é preciso ser feito, fica muito mais confortável para todo mundo, para quem está vendo e para quem está pulando, do que simplesmente alguém começar a pular ali e a pessoa lá que não entendeu começar a pensar, sei lá, besteiras, falando que aquela pessoa está pulando para chamar atenção. Então, assim, olha só, um exemplo bem básico, superficial, como é importante preparar esse ambiente de trabalho, né? E você conseguir ter essa compreensão de todo mundo, uma tolerânciazinha a mais, né? Como a gente tinha dito, consigo mesmo e com os outros. E até para a própria pessoa que tem um autismo, né? Ele se adaptar
assim, o ambiente está preparado para ajudá-lo a se adaptar àquelas condições que ele vai passar, de repente, um bom tempo da vida dele ali, exatamente, né? Exatamente. E esse acompanhamento é muito importante para que ele se mantenha no trabalho, né? Pode ter questões sociais ali que para ele seja difícil. Exemplos de pessoas que o chefe falou assim, ó, fulano, vamos ali tomar um café? Ah, eu não gosto de café. Nessa situação social, a gente sabe que o chefe está querendo tirá-lo para um lugar reservado e conversar. Mas ele não foi direto, ele falou, vamos tomar um café. Uma pessoa neurotípica, que não tem autismo, pode ser que ela vai entender isso muito facilmente. Para uma pessoa com autismo, pode ser muito difícil. Né? A gente nunca pode dizer que todo autista é de um jeito ou de outro. Né? O espectro é muito grande, a variedade é muito grande, mas pode ser muito difícil para ele entender. Então, alguns exemplos aí que um acompanhamento, às vezes, pode ser essencial, principalmente no começo. Perfeito. Então, quem está nos assistindo aí, né, já sabe que para você contratar uma pessoa com autismo, você deve preparar ali as pessoas, os seus colaboradores, verificar as políticas da sua empresa, a cultura da sua empresa e transformar a sua cultura em cultura inclusiva, né, Paiva? Porque isso é fundamental. Né? De que forma que a pessoa organiza ali o espaço para que todos caibam nela e ninguém fique de fora. Exatamente. Né? E contratando uma pessoa com autismo, a empresa terá diversos benefícios. Né? Não só a pessoa com autismo, mas toda a empresa de forma geral. Sem dúvida. Fora que você vai estar disseminando informação a respeito de autismo, diminuindo o preconceito, enfim, vai estar... as pessoas vão conviver também, né, com pessoa com autismo. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Exatamente, né? Quebrar estereótipos, mitos, né, é muito importante. E você tinha dito, né, que hoje no Brasil pouquíssimas pessoas têm um diagnóstico, né? E talvez adultos, né, já sejam autistas, mas não têm o diagnóstico também. Esse diagnóstico, ele é acessível? Olha, não é fácil, não é simples ter um diagnóstico de autismo, ele é clínico. O especialista que é indicado para fazer esse diagnóstico normalmente é um médico neurologista ou psiquiatra. Tá. No caso de crianças, um neuropediatra ou um psiquiatra da infância e da adolescência. E é complexo, né? Não é algo simples de ser feito. E ainda tem a segunda camada do diagnóstico, que normalmente você consegue com um exame genético, um sequenciamento genético, para você saber qual é o seu subtipo de autismo, se tem uma síndrome que te coloca dentro do espectro do autismo. Então, como o autismo é 99% genético, né, 81% hereditário, esse exame genético traz muitas respostas para muitas pessoas, não para todas, mas para muitas pessoas. A ciência está cada vez mais caminhando. Hoje a gente tem 1023 genes relacionados ao autismo, então é algo bem, bem complexo, né? Mas não é tão acessível hoje um diagnóstico. Eu sei de relatos de pessoas com uma jornada muito grande no SUS, por exemplo, quem depende de poder público, né, de saúde pública para conseguir esse diagnóstico. Então, assim, não é algo simples. Tem que ficar atento aos sinais, né, se informar muito, e às vezes tem que ouvir mais de um médico para você conseguir fechar isso, né? Então, eu mesmo relatei que lá em 2009, meu filho com 1 ano e 11 meses não teve um diagnóstico fechado. O médico falou assim, ele tem alguma condição do neurodesenvolvimento que pode ser autismo. E aí eu assumi a seguinte posição: não quero saber o nome do que ele tem, eu quero saber o que eu preciso fazer para ajudá-lo. E isso foi determinante para iniciar logo as intervenções, para esse diagnóstico vir depois, né? Mas eu entendo que tem gente que precisa de saúde pública, de SUS, e às vezes precisa desse diagnóstico para iniciar um tratamento por conta dessa burocracia, né? Que não deveria existir. Mas tem muita coisa que dá para ser feita, que a gente pode ter muita informação, né? Um exemplo disso é um guia que a gente fez aí junto com o Instituto Maurício de Souza, com atividades que podem ser feitas em casa, com crianças de um modo geral, mas especialmente as autistas, atividades pensadas por neuropsicólogos, né? Foi uma parceria aí com a Clínica Neurodez, o Instituto Maurício de Souza e a revista Autismo, e a gente publicou isso, está no site do Instituto Maurício de Souza, no site da revista Autismo, para ser baixado gratuitamente. E tem atividades, por exemplo, que você faz com macarrão, com foto, com coisa que a gente tem em casa, né, que quase todo mundo tem, que vai estimular.
Então, ainda que você não consiga começar uma intervenção, às vezes tem maneiras de você iniciar esse estímulo e mudar essa atitude para começar a fazer uma transformação benéfica na qualidade de vida dessa pessoa. Perfeito, né? Então, as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo, pode baixar esse manual no site do Instituto Maurício de Souza, Exato. né? E ter em mãos isso, é de forma gratuita. Isso, ou no site da revista Autismo, lá no menu e-books, você consegue achar ali, baixar também. O site é canalautismo.com.br. Se você digitar revistaautismo.com.br também vai achar, se procurar no Google também vai achar. E é um guia que a gente publicou o ano passado, reunindo as dicas que a gente deu em 2020, no início da pandemia, naquela preocupação de todo mundo vai para casa, não tem terapia, não tem escola, o que esses autistas vão fazer em casa? E aí a gente começou a publicar todo dia uma dica, e o ano passado a gente juntou tudo isso e fez um guia completo com todas essas dicas, ilustrada por Maurício de Souza, com o André, o personagem autista da Turma da Mônica, né, e toda a turminha. Então, sem dúvida, ficou um material que eu sou suspeito para dizer, mas ficou excelente. Maravilhoso, maravilhoso. E você, eu tô vendo que você tá com a revista Autismo aqui em mãos. Quem está nos ouvindo, infelizmente, não vai conseguir ver a revista. Mas, Paiva, conta um pouquinho mais da revista. Bom, a revista Autismo, como eu citei, nós temos a parceria com o Maurício de Souza. E essa revista agora é do trimestre março, abril e maio de 2022. E traz o André, que eu acabei de citar, o personagem autista da Turma da Mônica, na capa, porque o tema desse ano, para a campanha nacional do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, é Lugar de Autista em Todo Lugar, e usando a hashtag Autista em Todo Lugar. E o André é a estrela da campanha. Dentro da revista a gente tem o cartaz da campanha, o cartaz oficial da campanha. Bacana. Então todo mundo pode ver aqui, quem está assistindo. Quem não está podendo ver, pode acessar no site da revista Autismo, está lá também. E o cartaz traz exatamente esse tema que chama a todos para a inclusão das pessoas com autismo, né? Lugar de autista é em todo lugar. Essa é uma revista trimestral. Trimestral, gratuita, digital e impressa, que chega em mais de 100 municípios em todos os estados, todas as capitais do Brasil. E não parou na pandemia. A gente tem uma parceria muito importante, não só com o Maurício de Souza, que publica uma historinha do André exclusiva para a revista, toda edição, mas também com a Jamef Transportadora e a Azul Linhas Aéreas, a Azul Cargo, que faz essa logística toda maluca de levar essa revista para 105 municípios. A maioria das pessoas não tem condições, não tem acesso à internet, em lugares extremos do Brasil, inclusive, né? Então é muito importante esse apoio, do qual eu sou muito grato. E agora um spoiler, assim, o que traz assim, de conteúdo essa revista? Olha, normalmente a gente tem sempre coisas muito interessantes, porque a gente tem, veja só, jornalistas e repórteres autistas, colunistas autistas, ilustradores autistas, além de pais e profissionais especialistas, logicamente, né? Então a gente sempre traz algo que vem genuinamente da comunidade ligada ao autismo. Então eu me orgulho muito por esse projeto conseguir não falar de inclusão, mas fazer a inclusão na prática, né? E dando voz a essas pessoas com autismo, que isso é muito importante, né? Às vezes são os pais que têm que falar por quem não consegue, não tem autonomia ou independência para falar por si mesmo, e os que têm, que a voz seja dada a eles, né? Então a gente tem aqui uma reportagem super legal, por exemplo, nessa edição, sobre moradia para autistas adultos, né? Uma preocupação muito grande dos pais, principalmente, né? E depois que eu morrer, né? A ordem natural das coisas é que eu morra primeiro que meu filho, e aí? Como é que fica isso, né? Então, muito interessante a reportagem feita pela Márcia, a Márcia Lombo, que é nossa revisora, inclusive, é mãe de um menino autista adulto. Tem a reportagem sobre, pela primeira vez, o IBGE estar incluindo uma pergunta sobre autismo, que foi uma conquista de muitos anos, de muitos pais de autistas lutando, e que foi coroada pela luta do Marcos Mion, que conseguiu aí selar essa vitória, incluir essa pergunta. Pela primeira vez a gente vai saber quantos autistas diagnosticados nós temos no Brasil. Quantos autistas no Brasil ainda não. E fora que isso é muito importante pelo
por diversos motivos, mas principalmente pela questão das políticas públicas. Exatamente. Porque se a gente não tem informação, por que a gente vai criar uma política para o autismo? Se a gente não está vendo, é porque a gente não tem. Exatamente. Informação estatística é essencial até para cobrar políticas públicas de todas as esferas do governo brasileiro, né? Federal, estadual ou municipal. E ainda tem o lançamento do primeiro livro brasileiro a respeito de neurodiversidade, que foi um livro escrito pelo jornalista Tiago Abreu, que também é colaborador aqui da revista Autismo. Então, assim, tem sempre muita informação de qualidade e sempre algo muito genuíno e normalmente muito acurado jornalisticamente, né, com um cuidado muito grande e de trazer informações sempre que tenham um respaldo científico também, né, para a gente poder tomar esse cuidado combatendo aí as fake news. Com certeza. Não, e fora que, só voltando o assunto das políticas públicas, quando a gente tem dados, até as instituições privadas começam a olhar com mais carinho para isso, né? Não tenha dúvida, porque daí isso salta aos olhos, né? A mídia publica, né? Então, assim, hoje a gente não tem números de autistas no Brasil. A Organização Mundial da Saúde considera 1% da população mundial autista. Então, de acordo com esse número, a gente teria 2 milhões e tanto de autistas aqui no Brasil, quase 2 milhões e meio, né? O que é um número muito grande. Números mais confiáveis e mais atuais que a gente tem vem do CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá, que é mais ou menos como se fosse o nosso Ministério da Saúde aqui. E o último número do CDC divulgado em dezembro foi de um autista em cada 44 crianças. Nossa. E nada aponta que os Estados Unidos tenham mais autistas do que qualquer outro lugar no mundo. Então, se a gente pensar por esse lado de quase 2%, nós estamos falando de aproximadamente 5 milhões de autistas no Brasil. Então, se a gente tem de 5 a 2 milhões, né, é um número muito considerável. Sim. E que a gente tem muito pouco ainda de política pública e ainda está muito desassistido em todos os níveis, infelizmente. Mas estamos caminhando. É aquilo que eu disse para você, estamos muito melhor do que 10 anos atrás, mas ainda muito pior do que o mínimo necessário. Mas é uma luta de passo por passo, gradativa, e que a gente vai unindo forças e trazendo mais conquistas. Exato, exatamente. Então, por isso que, se você está nos ouvindo aqui, né, saiba a importância de você praticar a inclusão dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua rede social. A aceitação, né? Inclusive. Aceitação, né? respeito. É um passo anterior ali para a inclusão, né? Você aceitar ou que você tem autismo, ou que o seu filho, seu familiar tem autismo, ou que o seu amigo, seu funcionário, enfim. Aceitá-lo como ele é um passo muito importante ali, que acho que até vem antes da inclusão, e a gente tentar, logicamente, trazer a inclusão para todos os âmbitos, todos os aspectos da sociedade, né? Isso é muito importante. Esse seria um mundo ideal, né? Mas, quero dizer um negócio. Uma vez o Paiva me contou algo que me deixou, assim, frustrada. Que o brasileiro espalhou uma fake news de que o Messi era autista. Exatamente, não foi isso? Exatamente. Uma fake news mundial com origem aqui no Brasil. Se você procurar em sites da Espanha, agora da França, né, sites argentinos, você vai ver essa fake news, e ela foi originada no Brasil, foi capa de 2 edições atrás da revista Autismo. Então tem essa reportagem lá no site. Se você procurar lá Messi não é autista, você vai achar a nossa reportagem. Se você procurar Messi é autista, você vai achar outras 2.342.769 páginas no Google. E foi originado no Brasil. Um brasileiro iniciou essa fake news, lançou ela mundo afora. Brasileiros, e é não muito façam legal, isso. né? Você acreditar que o Messi é autista. É gostoso, né? Você pensar, poxa, um Messi, um cara ali com destaque mundial. Ganhou a bola de ouro. Mas a gente tem autistas assim, né? A gente tem a Temple Grandin, uma das autistas mais famosas, doutora em manejo de gado nos Estados Unidos, um super destaque mundial, é autista, né? O Elon Musk assumiu, verdade. Né, pouco tempo atrás, aí, alguns meses atrás, assumiu ao vivo na TV
dos Estados Unidos, que ele é autista também. Né? A gente tem a Greta, né? Thunberg, que é a sueca, que faz uma luta por ecologia, então o hiperfoco dela é a ecologia, né? E ela também se assume como autista. A gente tem o Anthony Hopkins, né? Ganhador de Oscar, aí um ator excepcional. É importante a gente então, assim, ter essa tem gente de verdade, né? A gente Sim. não precisa inventar, né? Tem gente de verdade com essa representatividade mundo afora. Então, acho que a gente pode divulgar quem se assume e quem a gente tem certeza que é autista porque está ali assumindo e quer ser chamado assim, do que inventar de alguém, né? Que o Messi é autista. O Messi não é autista, viu, gente? Parem com fake news. Brasileiro. Bom, Paiva, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Já quero te agradecer assim imensamente por você ter topado. Foi um papo muito bacana, né, Pedro? Sim. E pra gente finalizar, a gente está perguntando fazendo três perguntinhas para os nossos convidados, baseado em uma situação. Se você morresse amanhã, qual o impacto social que você gostaria de deixar aí para o mundo? Olha, se eu morresse amanhã, eu gostaria de deixar exatamente o impacto que a disseminação de informação de qualidade a respeito de autismo foi maior. Né? Que eu consegui estimular isso de alguma forma e que isso, sem dúvida, traz benefício para toda a comunidade autista, porque acho que a informação é algo muito essencial para a gente ter não só o autoconhecimento, mas a sociedade se autoconhecer e melhorar, né, como ser humano, cada um. Então, acho que esse seria meu sonho. E qual que seria a mensagem que as pessoas lembrariam de você? ou uma frase? Ou uma frase. Olha, eu já tenho um plano de uma frase para ser colocada na minha lápide, que é: eu não estou aqui. É uma frase que, para mim, soa como algo muito, muito profundo, né? Porque, primeiro, que onde eu estiver enterrado, não é ali que eu estou. Uhum. Eu estou na minha obra, eu estou no que eu deixei, eu estou no meu legado. Então, se eu conseguir deixar alguma coisa para que eu esteja nele, para que eu seja lembrado, eu não vou morrer tão cedo, né? O corpo pode morrer, mas deixar algo para a posteridade, e algo que não só para ser lembrado como uma questão de vaidade, né? Uhum. Mas algo para que traga um benefício ou uma transformação na vida de alguém, eu estarei feliz. E, por último, não menos importante, como que você gostaria de ser lembrado? Como eu gostaria de ser lembrado? Poxa, um careca que lutou muito para transformar para melhor o ecossistema do autismo como um todo, e principalmente os autistas. Muito bem. Muito obrigada, Paiva. Muito obrigada, meu parceiro aqui de bancada, Pedro Marques. Obrigado, muito Nayara. obrigada a você que está nos assistindo. Lembrando que o Instituto Êxito tem uma plataforma de cursos com mais de 400 cursos gratuitos. Está faltando do Paiva, o curso do Paiva lá. Vamos providenciar. Já está mais do que convocado. Perfeito. Tá? E do Pedro também. Vou puxar a orelha dele, que está aqui do meu lado. Tá no projeto. Tá no projeto. Mas acesse lá, é 100% gratuito e 100% online, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Paiva, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Pedro, muito obrigada. Obrigado. E um beijo e até o próximo Até episódio. a próxima. Até mais, gente.